Tá dando? Isso. Show. Vocês estão conseguindo ver? A janela do Google Chrome. Tem que mudar a aba ali. E agora? Agora sim. Posso ampliar isso aqui? Agora você não consegue mexer daí, já que é a Cláudia que está É comandando. a Cláudia, né? Isso. Tá, certo. Então, vou começar. Eu tirei uma cópia e daí eu me guio mais ou menos. Ok, tempo de vocês. Certo, então o nosso seminário hoje, eu e a Cláudia que vamos apresentar, né? Eu sou formada em Serviço Social, a Cláudia é formada em Direito. O seminário, ele é dentro do núcleo de Saberes Sociais, com o artigo, mas no artigo Ensino Remoto, Emergência EAD, Ensino à Distância, transformando os processos de ensino e aprendizagem mediados por, como é que eu digo essa, TEDx? Que é Isso, tecnologia TDIX. digitais, informação e comunicação. Né? E esse artigo foi escrito pelo Moreira Azevedo e a Flávia Wozniacki. Então, assim, no primeiro momento, eu queria colocar assim, complexo, um pouco de mas foi indo, né? E, assim, esse texto, a contextualização dele, né, é uma explanação dos conceitos de aprendizagem e a sua inserção, né, no âmbito da tecnologia digital. Eu vou até mais ou menos essa parte, depois a Cláudia, ela continua, né? Então, agora, me referindo ao artigo, que eu acho que é ali mesmo, né? Iniciando, né, a gente pode dizer que o nosso mundo, ele não é mais o mesmo e a gente já nem sabe mais como ele vai ser, né? Com as máquinas. Só um pouquinho, Jaque. Cláudia, você pode desligar o teu microfone, daí quando você for falar, você liga ele, por favor. A Obrigado. Covid-19, né? Tem muito, mas nos fez remeter mais ainda às questões tecnológicas, né? Então, o que, que a gente vive hoje? Ali eu coloquei um esquema, né, de professores e alunos, que nos fez remeter mais ainda à migração para uma realidade online, né? Com o uso daquelas tecnologias digitais de informação, que a gente fica longe das salas de aulas, bibliotecas, laboratórios, nos deixa distante, né? Como a gente está agora. E aí, em função de tudo isso, eu vou dar uma resumida, tá? Porque assim, bastante coisa. E em função disso, né, a gente acaba indo para as aulas remoto, aula IAD, né? O professor, ele transmite esse ensino remoto, ao mesmo tempo que ele precisa de uma educação mais adequada nas escolas, na sociedade, né? Tem que haver uma adaptação do professor para fazer com que os alunos insiram, né, nesse ecossistema digital e fazer aprender usar as ferramentas, né, do processo de aprendizagem. Agora, na próxima. Com tudo isso, a gente tem uma transformação digital, uma transformação difícil, né? Em que os educadores, alunos, a sociedade, né? E eles entram nesse mundo. Estou ficando atrapalhado. E aí, o que, que acontece aqui nesse texto, né? É um ensaio proposto pelos autores, que foi colocado aqui no artigo, para tentar expor algumas confusões que os professores cometem nas aulas de TEDx, certo? Então, partindo do pressuposto ali da aprendizagem significativa do que o aluno já sabe, né? A gente tem aqui uma exploração de conceitos, nós temos ali os subsensores, e ele favorece aos novos conhecimentos, né? E esses novos conhecimentos, eles estão nas nossas estruturas cognitivas. Nós temos a mudança conceitual, as âncoras conceituais, que é aquilo, a âncora é aquela que dá a firmeza, né?
e vai ancorar tudo aquilo ao seu redor. A aprendizagem mecânica, os organizadores prévios, aqueles já pré-concebidos, né? E o próprio ecossistema comunicativo. Então, esses conceitos eles servem para aplicação da metodologia ativas no campo do TEDx, né? A gente tem um processo de ensino digital no TICS, as atividades elas vão ser a remoto, vão ser a ensino à distância, e aí nós vamos encontrar aqui nesse contexto os estudantes nativos e os imigrantes digitais. Acho que é isso. Então, segundo o autor do livro aqui, né, o Marco Antônio Moreira, no estudo do processo do ensino, da aprendizagem, ela possui várias vertentes, né? Mesmo o mesmo cita que o aprendizado ele cria o significado quando o aprendiz ele é capaz, né, de explicar suas citações com as suas próprias palavras e de resolver problemas novos. Aí na próxima, né? E um dos alicerces isso é a estrutura cognitiva, que são ela é um alicerce hierárquico de conceitos, são as representações de experiências sensoriais do indivíduo, indispensável conhecimento prévio na estrutura cognitiva do aluno, bem como do professor. E isso tudo vai facilitar, né, dentro desse processo de aprendizagem, a integração, a estabilização, a solidificação, fixação do novo conhecimento por parte do aluno. E o Azubel, que ele é um psicólogo e ele estuda a respeito disso, ele usou aquela metáfora da âncora para explicar o subsensor, né? O subsensor é aquele conhecimento que a gente já tem dentro da nossa estrutura cognitiva, é que ele diz assim, que o conhecimento ele pode ser construído de modo a ligá-lo com novos conceitos, facilitando a compreensão de novas informações. Aí que a gente dá o significado ao conhecimento adquirido. Certo? Tá, Jaqueline, é subsunsor, tá? Não é português. Subsunsor mesmo. Subsunsor. Ok. Subsunsores, né? Certo. Daí, o Azubel, ele menciona que a estrutura cognitiva, ela tende a se organizar hierarquicamente também, além não, é daquilo que eu já tinha falado, hierarquicamente, né? Porque muitas vezes aqui no texto, assim, alguns conceitos eles vão se repetindo, certo? Daí a gente acaba, às vezes, retornando a algumas falas, né? E ele diz que esse tipo de aprendizagem cognitiva é denominada uma aprendizagem significativa subordinada, que é um tipo mais comum, né? De abstração, generalidade, inclusividade e de seus conteúdos. Uma manifestação de significados repleta de subordinação à estrutura cognitiva e novos conceitos, que eles estão subsumidos a ideias prévias, mais abstratas, generalizáveis e integradoras, e o subsor, palavrinha, subsunsores, certo? E ali aí o Moreira também diz que existe a forma de aprendizagem que ela é significativa e ela busca facilitar o entendimento, né? E resultante de aprendizagem subordinada, correlativa e a super ordenada, né? Para isso, a gente tem um conhecimento prévio, a gente tem uma matriz organizacional, que é uma forma de adicionar, de entender e de fixar, né, os novos conhecimentos. Quando estes ancoram em conhecimentos especificamente relevantes e subsunsores. Nós temos novas ideias, conceitos e proposições. Eu estou assim meio que lendo, meio que falando que foi bem complicadinho de fazer, né? E aí, essas novas ideias, conceitos, proposições, eles podem ser
aprendidos significativamente, né? São retidos, especificamente relevantes e inclusivos, e que estejam adequadamente claros e disponíveis. Aí a gente tem um conceito aqui da mecânica, aprendizagem mecânica, né? E são aquelas novas informações que a gente vai tendo, né? Aqui a gente possui uma associação com conceitos relevantes disponíveis na nossa estrutura mental, o que impossibilita a relação entre eles. O Azubo, ele sugere que essa apropriação por aprendizagem mecânica, quando não existirem mais subsensores, o conhecimento inicial é memorizado mecanicamente. Daí eu coloquei aqui um esquema, né? A gente tem a aprendizagem mecânica, a gente tem um conhecimento memorizado mecanicamente, a gente tem a retenção desse conhecimento, e aí a gente utiliza como a ideia âncora, que gradativamente vai se esclarecendo e generalizando na nossa estrutura mental. Aí a gente tem um alicerce do conhecimento sobre o conteúdo considerado, certo? Ou seja, a aprendizagem mecânica não significa, sim, comprometida, né, pelos conhecimentos prévios, aquilo que está na nossa estrutura do conhecimento cognitiva. Caso se perceba a ausência de ideias âncoras, é possível criar, né, mecanicamente, esses pré-requisitos. Então, a concepção de aprendizagem mecânica não está separada da aprendizagem significativa, e sim elas têm um contraponto, né? Elas têm uma correlação. Aí eu não sei se a Cláudia ela quer agora daqui por diante colocar. Ou eu termino essa parte, Cláudia? Continuo, Murilo? Não sei como vocês organizaram. A Cláudia não está conseguindo falar, Cláudia? Que ela colocou. Não sei, eu vou continuando aqui. Isso. Aí Então, assim. Esse fluxo aqui que eu fiz da aprendizagem mecânica, né? Como eles têm uma correlação, elas vão ser pontes, né? São pontes cognitivas entre o aprendiz e os novos dados de informação. Aí o Moreira, ele salienta que a aprendizagem mecânica, ela não se apresenta separada, dicotômica. Ela tem uma relação com a aprendizagem significativa, tá? E ela pode ser apresentada de maneira arbitrária, liberal, não significativa. E ela vai passar, para que isso, né? Para passar nas avaliações, para ter uma retenção de conhecimento, não requer compreensão, às vezes não dá conta, né, de situações novas, mas é um tipo de aprendizagem muito usado nas escolas. Com isso, o Azubo, ele diz que nos estudos sobre a retenção de conhecimento não se restringe aos contextos de instrução, formas de escolas e universidades. São tópicos de interesse de diversas áreas da sociedade, que envolvem a aprendizagem contínua de maior eficiência. Então, até aqui, assim, mais ou menos, da aprendizagem significativa e todos os conceitos dentro, assim, muitas coisas vão e voltam, né, para a gente poder fazer uma correlação. A Cláudia quer continuar? Bom, então, continuando, né? É que a Cláudia está com o microfone desligado. Oi, Agora sim. estão me ouvindo? Isso. Quer continuar? Tá, peraí. Deu? Tá. Então, assim, outro aspecto fundamental na aprendizagem significativa, né, é que o aprendiz, ele tem que estar disposto a aprender, né? Então, aqui ele fala o quê? Que deve apresentar uma predisposição para aprender, postura proativa, voluntária e responsável para relacionar a sua estrutura mental de maneira não arbitrária e não literal os significados que assimila dos materiais potencialmente significativos. Então, ele
ao sub eu recomendo ao aprendiz, né? Aqui, estratégia recomendada para manipular a estrutura cognitiva. Uso de organizadores prévios, âncoras para nova aprendizagem, desenvolvimento de conceitos subsunsores, que facilita a aprendizagem subsequente. Tais organizadores prévios, considerados pontes, material levado para a sala de aula antes de se aprender. Então, organizadores prévios também no sentido de você já saber o que o aluno ele já traz, né, de conceito, ou um primeiro momento que ele já tenha conceitos em relação ao que você vai ensinar para ele, né? Sugere-se como material potencial significativo conteúdos mediado por TEDx, que presume chegada da criança na escola, ter educação em mídia eletrônica. Nativos digitais, pessoas que sempre tiveram acesso aos meios de tecnologia e ferramenta da era digital. São os que estão desde a escola até a universidade nesse momento. Eles já nasceram nesse mundo digital, né? Eles sempre tiveram à disposição a tecnologia. Os imigrantes digitais são pessoas que não nasceram no mundo digital, mas que de alguma forma iniciou o uso da tecnologia e as suas ferramentas. São as pessoas mais que já estão numa idade mais de 30 anos, vamos dizer, 25, né, 27, por aí. Autores entram no contexto da comunicação no âmbito escolar, mas há necessidade de entender a dinâmica que move a sociedade. Primeira manifestação de transformação do ecossistema comunicativo é a relação com novas tecnologias. Pessoas mais jovens. Jovem, empatia cognitiva e progressiva com as tecnologias. Então, aqui, o que são as TIDCs, né? Na verdade, elas são as tecnologias digitais de informação e comunicação, e é uma educação mediada, né? Através de ensino remoto, ensino à distância, ensino híbrido, entre outros. Sabemos como é importante a tecnologia e o uso das mesmas. Os autores colocam aqui questionamento sobre o impacto da nova tecnologia, que a nova tecnologia tem em nossa vida e sobre na saúde do planeta, né? Na verdade, essa tecnologia também, as pessoas, elas não têm, assim, elas não são consultadas, né, de como elas chegam na nossa vida. A tecnologia, ela é imposta para nós, né? Então, o que acontece? Claro que é inegável a contribuição que a ciência e a tecnologia têm hoje, mas é prudente a gente não ser cego em relação a tudo que a gente vê na internet, jogos, e a gente tem que ter um filtro, né? Eu acredito que seria nesse ponto. Pois as pessoas ficam resignadas pela influência desses aparatos tecnológicos. O desespero de as instituições de ensino para trabalhar com aulas remotas, EAD, elas sentiram agora um pouco por causa do despreparo dessas aulas remotas, né? Por quê? Porque são profissionais sem capacitação, usando materiais convencionais, né, para aulas presenciais, muitas vezes. Então, eles não têm nenhum preparo da instituição e de não de tecnologia, mas do professor para dar essa aula. Não é que tem que passar por uma reformulação de currículo, e sim uma avaliação de compatibilidade com a metodologia adequada para o modo de ensino remoto e EAD. Os educadores não devem usar a ferramenta de e-mail. Na verdade, o que eu entendi aqui é que os professores nos AVAs, que é ambientes virtuais de aprendizagem, eles não sabem como usar, muitas vezes,
E então eles estão defasados, porque dão aquela aula presencial e eles, quando eles vão utilizar os ambientes virtuais, eles jogam os textos ali sem o que desestimula o aluno, né? Porque eles não dão um objetivo para o aluno. Olha, vocês vão usar esse texto para ler sobre determinado assunto e eu quero que vocês analisem os prós, os contras, ou o que vocês acham interessante, o que vocês, né? Então, simplesmente fica como um depósito, né? Então, empobrece a ferramenta e desestimula a utilização por parte dos alunos. As escolas mais modernas, elas contribuem positivamente no processo de aprendizagem, com uma concepção mais centrada no aluno. Por quê? Porque elas oferecem ambientes diferenciados que saem do ambiente, né, sala de aula. Então, claro que elas vão ter uma outra formação também na vida do estudante, porque o que seria interessante? Para moram, né? Remodelar esses espaços tão rígidos, fazer com que esse ambiente de estudo ele proporcione não seria um prazer, um prazer de estar naquele ambiente, né? Que ele ofereça uma educação de as atividades remotas e a educação à distância de uma forma com atividades lúdicas, jogos de fases, conquistas de pontos, superação de desafios. E que os ABAs, só tomar uma água, eles possam ter um layout mais moderno, futurístico, e claro que para isso também vai ser preciso ter verba, né? Vai ter que ser. É preciso que a instituição também tenha condições financeiras para isso, né? Então, aqui, por quê, né? Porque a geração Z, ela já aprendeu a ler sem livros, né? Optam por aplicativos, a ótica de o ver é uma das formas mais privilegiadas da metaforização do conhecimento. O jovem, ele lê o que pode visualizar, a explicação lhe basta, sensório visual. Então, a geração Z, ela compreende o que ela assiste. O nativo, ele vê, ele lê vendo. Dificuldades de conexão. Então, aqui é o que entra também aquilo que eu estava falando em relação, claro, que uma escola particular, uma escola que tenha condições, uma universidade que tenha condições, ela tem mais capacidade de proporcionar um ambiente mais propício para esses jovens, né, para esses nativos digitais. E aí, entre os fatores econômicos e sociais. Situação social isola grande parte dos alunos EAD. Situação econômica, renda. Desatualização dos AVAs. Acesso dos alunos às mídias educativas, TIDICs e internet. Então, essas são as dificuldades técnicas intrínsecas, né, ao uso da tecnologia. As dificuldades irão aparecer, mas serão superadas à medida que a sociedade estiver mais preparada. E para isso, o que é necessário? É necessário capacitação dos profissionais da educação, a presença da desigualdade social que separa os menos afortunados das atividades remotas e EAD. Alunos das atividades remotas e EAD. Precisa ter autonomia para mensurar sua evolução no conhecimento. Então, assim, na verdade, a aula à distância, né, EAD, ela tem que ser desenvolvida com cautela, né, ela não pode ser um tapa-buraco. Na verdade, aqui, desenvolvida com cautela, não ser um tapa-buraco, substitui as presenciais, né, onde substitui as presenciais, não usar de forma exagerada ou equivocada, eu acredito que fique mais no caso dos alunos mais de ensino médio,
porque, claro que sem nenhum tipo de orientação, a aula EAD vai ser o quê? Colocar simplesmente o conteúdo ali. Então, com certeza ela vai funcionar melhor para alunos, para pessoas que já têm uma qualificação profissional, técnica e que são mais velhos também, e que já têm um conhecimento prévio do assunto. Então, quando ele for fazer uma aula EAD, ou optar por essa aula numa universidade, no caso de graduação, pós-graduação, ele tem essa consciência que ele precisa estudar, que vai depender única e exclusivamente dele a aula EAD, porque não tem ninguém ali que vai te dar aula em tempo real, ou que tu vai interagir com colegas, ou que o professor vai te cobrar que você leia determinado texto ou faça determinada atividade. Então, acredito que a aula EAD ela tem que ser desenvolvida com cautela no sentido de para quem, né? Quem tem capacidade de fazer uma aula EAD. E a internet, as atividades aqui devem ser ricas em detalhes, ter metas a ser alcançadas, objetivos da atividade, que, no caso, também eu acredito que dos jovens, né? Aí também vai desde do ensino fundamental até o ensino médio técnico, né? Aulas ricas em detalhes, ter metas a serem alcançadas e objetivos de atividade, porque daí vai estimular os alunos. Pedagógicas presenciais. Só para constar aqui, Oi? eles são os desafios, né? Sim, os desafios, isso. E aqui as pedagógicas presenciais, APNAs, atividades, eu acredito que seja APNs, né? São APNP, atividades APNP. pedagógicas não presenciais. Não presenciais, isso. Tá, então, mediados por tecnologias digitais de informação e comunicação, estudantes considerando o distanciamento social em função do Covid. Então, eu acredito que essas aulas pedagógicas não presenciais, né? No caso, não presenciais, Não presenciais, isso. isso, as atividades não presenciais, então ela seria mais no caso de uma aula complementar, um sábado, alguma coisa assim, ou um trabalho, né? Mas agora com o Covid, a gente teve que usar isso de uma forma emergente para poder continuar o estudo também. Acredito que o Instituto Federal, no caso do Instituto, claro que de todas as escolas, mas falando do nosso ambiente de estudo, né? Acredito que o Instituto Federal tenha optado por isso, porque ao invés de não ter aula, então é melhor ter essas atividades, ou ter aula remota ou a EAD, mas que o aluno continue tendo esse acesso, né, à educação, agora em momentos de Covid, aí, desse distanciamento social. Processo de ensino e aprendizagem desenvolvidos para além da sala de aula. Tá. Por fim, se perceber a necessidade de capacitação do educador para assim poder avançar nas atividades com os alunos, ter experiência nas atividades remotas e EAD, saber qual a estratégia mais apropriada para cada turma e ter conhecimento avançado dos AVAs. Eu acredito que isso aqui está dentro daquilo que o texto também, dentro do texto fala sobre você acompanhar o aluno, né? Você trabalhar o estilo dele ali, que diz numa parte do texto, agora não estou achando aqui, que fala sobre isso, sobre você trabalhar o estilo, falar a língua deles, né? Você buscar falar a língua dos alunos, porque não adianta você querer, com uma aula EAD, você chegar ali e querer dar uma aula passando num quadro, e eu aqui na minha casa escrevendo num quadro, e
o aluno ali, porque ele não vai ter essa predisposição para ficar me ouvindo ou me assistindo. Agora, a partir do momento que eu trazer uma dinâmica ou alguma coisa que possa instigar ele ou interessar ele, eu acredito que eu vou ter mais sucesso para dar essa aula, né? E o conhecimento, eu acredito que os AVAs, né? Saber qual a estratégia mais apropriada para cada turma, isso aí também é fundamental, ter esse conhecimento é buscar. O professor ele vai ter que buscar a atualização, ou ele vai ter que buscar aprender, no caso, às vezes nem é se atualizar, mas aprender, né, a usar essas ferramentas do AVA para poder ter esse tipo de contato, mais, de aproximação com o aluno, né? Principalmente esse aluno digital, esse nativo digital. Concluindo, o educador capacitado pode oferecer uma atividade que seja significativa para o aluno, destreza na manipulação dos dispositivos e consciência de que nem todos estão preparados para essa modalidade de ensino. Então, ele também, além de ele tem que se preparar, ele tem que se atualizar, né? Ele também tem que ter sensibilidade, eu acredito, que para poder saber que nem todos vão interagir da mesma forma, aprender, então ter essa sensibilidade de pensar numa aula que possa suprir as expectativas daquele que vai aprender mais, mas também deixar claro para aquele que não pegar que ele pode, né, buscar o professor de forma com e-mail, com outras maneiras para o aluno aprender, né? Ter esse acesso aí da educação. Claro que também, assim, uma das coisas que dificulta é os aparelhos, né? Que nem todos têm esse acesso ao aparelho, a um computador ou um aparelho celular. A maioria que tem os aparelhos, assim, das pessoas mais carentes, ele está desatualizado, eles não têm como entrar no AVA, né, para poder fazer uma atividade ali, até porque, às vezes, até com um celular melhorzinho, a gente, dependendo da internet também que tu está usando, não abre, tu não consegue postar alguma coisa, né? Então, um dos problemas que a gente que teve com com esse ensino remoto, né, e à distância, também é a falta, né, de aparelho, de computador, e a internet, que a internet também a gente sabe que nem todos têm acesso, né? Talvez com agora que aconteceu, porque até então, você não tem a internet, mas você pode ir na escola, você não tem a internet, faz lá na biblioteca, mas agora virou, meio que ficou uma obrigação você ter a internet para poder estudar. Meio não, é uma obrigação você ter, porque se você não tiver, você não estuda. Só que nem todos têm esse acesso à internet, a internet não chega em todos os lugares, né? Como várias cidades, lugares, as operadoras nem se preocupam em levar a internet também, porque elas ali é um problema econômico, né? Que impede, por que eu vou botar lá no morro tal que não, para nós não vai ter um custo-benefício, né? Porque tudo daí gira em torno de dinheiro também aí. Então, assim, talvez uma das soluções fosse, ou talvez seja, políticas públicas que levem, né, uma internet aberta, né, não consigo, assim, ter uma clareza de como, mas eu acredito que dá para estudar, para a gente, dá para pesquisar. Tem pessoas que têm capacitação para isso, que podem dar boas ideias de uma internet pública ou ambientes onde ela seja pública, né? Escolas, talvez, que tenham uma internet gratuita ou alguma coisa assim, mas ainda, daí caímos de novo na escola, né?
a gente acaba esquecendo, né, que a gente está passando por essa pandemia, mas e acaba segregando, né? A falta de internet, a falta de um computador, a falta de um aparelho de celular que você possa usar, acaba segregando algumas, algumas pessoas, principalmente a classe mais baixa, e acaba, mais uma vez, impedindo de ter o acesso ao estudo, né? À educação. Então, isso aí é um problema também, e é um problema sério, além do despreparo dos professores. E eu acredito que isso também, isso é mais fácil de ser resolvido ainda, assim, num curto prazo, do que a internet, o acesso, né, adquirir, né, o consumo do computador, comprar um computador, comprar um celular. Então, seria isso, professor. Acho que a Jaqueline quer complementar. Sim, só para complementar, então, disso tudo que a Cláudia ali finalizou, isso são os impactos sociais, econômicos e políticos que a gente tem, né, na nossa sociedade. Assim, os impactos sociais, a gente vê o acesso à tecnologia. Hoje em dia, todo mundo tem celular, já é uma forma de acesso, né? Aí a gente bate na questão da renda. Pessoas mais vulneráveis, elas vão ter o acesso ao celular, vão ter uma internet, mas não vão ter aquela internet prolongada, né? Não vão ter um computador, alguma coisa para ter um acesso, né? E aí essa questão de renda, sim, ela é bem complicada. Daí entram as questões da política pública. Mas eu acredito assim, ó, que nessa visão de mundo que a gente está tendo e vendo pelo texto, é uma semente que está se plantando, né? Ela está começando a brotar. As pessoas estão começando a ter mais acesso. Aí as políticas públicas elas vão engatinhando devagar, da mesma forma que os professores vão se adequando a passar a aprendizagem dos alunos, inclusive nós da nossa era, né? E a gente vai ter que se adequar a essas novas tecnologias. É tudo uma questão de adaptação, né? É um trilhar, é um caminho novo, mas que eu acho que futuramente, não sei em quanto tempo, né, vai estar todo mundo conectado, todo dentro desse mundo virtual, que é o futuro, né? É o futuro. Só as únicas coisas que não melhoram mesmo é a questão de renda, né? Política, renda, até, mas a questão social e de renda, ela ainda fica no impasse. É isso. E, de uma certa forma, também a pandemia, pelo lado saúde pública, óbvio que é uma coisa ruim, mas talvez só trouxe para nós assim um chacoalhão no sentido de vamos nos atualizar, né? Vamos acordar, porque não é só, vocês não podem passar 50 anos pegando e indo para a escola, né? Ou ensino fundamental e depois faculdade. Hoje eu aqui voltando para a sala de aula, voltando para fazer um curso e querendo aquela coisa, né? Eu pego, vou para a aula, sento lá na carteira, e de uma certa forma isso acabou positivamente, pelo menos para mim, porque eu acho que eu estou aprendendo muito, né? Eu estou saindo da minha zona de conforto, eu estou correndo atrás, não, como é que usa o Meet, como é que usa para apresentar, como é que usa... Então, eu acho que também mexe um pouco com a gente. E no caso, o professor, que já é professor, mais ainda, eu acabei usando o Meet e começando com essas ferramentas porque eu tinha algumas reuniões de trabalho que eu tinha, e até as audiências hoje são pelo Meet, né? Então, assim, no começo era uma coisa, liga o microfone, desliga o microfone e tal. Mas é ótimo, porque de uma certa forma a gente está aprendendo que dá para ser também diferente, né? E o diferente... É o que o isolamento social nos favoreceu, né? Esse É crescimento, isso aí. de certa forma. O diferente, ele não é ruim, né? A gente tem que deixar de ter esse preconceito em relação ao que a gente não sabe. Essa é Então, a assim, palavra. eu não sei botar
Até peço desculpa, professor, porque era para mim ter feito o PowerPoint ali do trabalho, né, e passar. E aí acabei dizendo para a Jaqueline, já que tem o trabalho também da Melina e tinha outras coisas, e eu disse, vamos botar em PDF ali do Word, só que claro que ficaria muito melhor, acredito eu. Então, peço desculpa, professor, pode ficar tranquilo que no próximo eu prometo que a gente vai já melhorar para um PowerPoint. E, e eu acho que tinha algumas coisinhas também que a gente poderia ter botado a mais, mas como é o primeiro também, e a gente, né, que nem eu disse para a prof. Luciane ontem, a gente acaba, que nem eu fazia anos que eu não estudava novamente, né, assim, então a minha cabeça ainda ela tá, tem muita coisa ali, eu tenho que de uma certa forma, não, peraí, tal coisa para minha casa, tal coisa para o trabalho, e eu vou ter que ter o meu horário para o estudo, porque senão eu não vou conseguir me dar conta, né? E aí, só que eu acabei percebendo tudo isso só sábado. Mas eu prometo que daqui para frente vamos lá, vamos se puxar, né? Até Tá a bom. parte da consulta, assim, para mim até foi um pouco complicado, né? Porque não fazia parte daquilo que eu estudava. Mas foi muito interessante, né? Me quebrei ali, fiquei até meio doente e tal, mas consegui fazer, né? Aí que nem a Cláudia disse, a gente só não conseguiu colocar ali no PowerPoint, né? Mas eu acredito que tenha ficado razoável, né? Ficou sim, ficou bem bom. É isso, meninas? É isso. E eu costumo trabalhar normalmente com sistemas de esquemas, né? Mais ou menos como tá ali. Tá. Beleza, eu vou interromper a gravação, daí eu passo para vocês assistirem mais tarde, quando vocês tiverem um tempinho, para vocês verem como que é a apresentação de vocês. Acho que o melhor feedback que vocês vão ter é de vocês mesmos, tá? Então deixa eu interromper aqui.